Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Hiro Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 36. Sava idam vishwamamo galila srijachavati yati nasajatesmin bhute shuchantar hitatmatantra sadvagikam jigrati sadgunesha. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o Senhor dos 6 sentidos e é plenamente onipotente, com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Significado Swami Prabhupada. A diferença primordial entre o ser e as entidades vivas Não. Entre o Senhor, diferença primordial entre o Senhor e as entidades vivas. é que o Senhor é o Criador e as entidades vivas, são criadas. Aqui ele é chamado de Amaga Lila, que indica que não há nada. Amoga Lila. Diferença primordial entre o Senhor e as entidades vivas é que o Senhor é o Criador, as entidades vivas são criadas. Chamado de Amoga Lila, que indica que não há nada. Que não há nada lamentável em sua criação. Aqueles que criam distúrbios em sua criação são eles mesmos perturbados. Ele é transcendental a todas as aflições materiais, porque é pleno de todas as 6 opulências, a saber, riqueza, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. E assim, ele é o Senhor dos sentidos. Ele cria esses universos manifestos a fim de resgatar os seres vivos que estão dentro deles, padecendo das 3 espécies de misérias. Eles mantêm os universos e, no devido tempo, os aniquila sem sequer... Ele mantém, ou seja, Deus mantém, o Senhor mantém os universos no devido tempo. Os aniquila, sem ser sequer levemente afetado por tais ações. Ele está ligado a esta criação material muito superficialmente, assim como uma pessoa cheira o odor sem estar em contato com o objeto odorífero.
Elementos agnósticos, portanto, nunca podem aproximar-se dele, a despeito de todos os esforços. O que é os agnósticos mesmo? Como o Swami Prabhupada está usando aqui, gnóstico significa de Jnana, conhecer, ou desconhecíveis, talvez, ou não visíveis, elementos agnósticos. Não, é aquele que não acredita na existência de Deus, Não, isso é ou de outra, qualquer isso é outra o nome, divindade. Isso. não, isso é o que eles dão aqui, falava, é outra coisa. Deixa eu pegar ali o inglês, canto 1, 3, 36, em inglês aqui, deixa eu ver a palavra que tá. Senão não estaria elementos, né? Elementos agnósticos. De todo jeito, ninguém pode chegar perto de Deus por conta própria, só pela misericórdia dele. Nenhuma entidade viva ou qualquer outra coisa. Ah, não, aqui tá nenhum elemento não divino. Aqui tá non-godly elemento. Nenhum elemento não divino, Então, nesse caso aqui, é agnóstico disso mesmo, de não acreditar, achar que Deus é tipo, inalcançável, né? Não, não. inexistente. Não, isso aí é que eles não, não tem a ver com o que eles falam, que não é o significado literal, vira outra coisa, porque no popular é outra coisa que eles falam. É, qualquer coisa não divina, ou seja, não transcendental, não pode aproximar de Deus, nenhum elemento. Deus é transcendental, qualquer coisa material não pode, nada pode aproximar dele, embora a despeito de todos os esforços. Significa, é comparado, Tito Goswami chamava de Himalaia Blunder, tipo, a tolice tão grande do tamanho do Himalaia. Siddhartha Maharaj fala que é igual um anão tentar pegar a lua com a mão. Isso é comparado a uma pessoa tentar, por conta própria, aproximar ou compreender Deus. Porque a mente é material, o intelecto é material, o corpo material. Mas Deus é transcendental. Como que alguém vai compreender ou chegar perto dele? Impossível. É só através da prática e pela misericórdia dele. Se ele descender através da misericórdia, essas duas coisas juntas, que alguém pode aproximar dele. Só assim. Ele falou aqui, a despeito de todos os esforços, alguém pode se esforçar o quanto que for. Se ele não der misericórdia, a pessoa jamais aproxima dele. Por isso que a prática deve ser com humildade. A misericórdia pode vir. O Senhor dos Sem Sentidos, completamente onipotente. Cria os universos, mantém, aniquila e não é afetado por nada disso. Está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Apesar dele estar dentro, parece que ele está preso dentro da gente. Não, ainda assim ele é totalmente independente. Apesar dele criar, manter e destruir, ainda assim ele não é afetado por nenhuma dessas ações. Apesar dele ser o maior, como eles falam, Allah é o grande, é o maior, ainda assim ele é o menor. Super alma é o menor elemento acidental que existe, mais sutil.
Então, todas essas contradições existem em Deus. Ele é tanto menor quanto maior. Não é afetado por nada. É independente. Ninguém pode impor nada a ele. Transcendental às aflições materiais. A diferença, o Prabhupada falou que ele é. A diferença primordial é que Deus é o Criador e a gente das vivas é criado. A gente foi criado por ele e ele criou a gente, as entidades vivas. Diferença primordial. Ninguém pode se tornar ele. Todo mundo foi criado por ele. Alguém aí? 37. Nachasya kastin nipunena dhatu avaiti jantu kumanisha uti namani rupani manochobhi santam batunata chajam ivagya. Júlio vai ler? Se não, vamos lá. Tradução. Carol, vai? Se não, sem livro. Vamos lá, então. Os tolos, com um pobre fundo de conhecimento, não podem entender a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em um drama. Tampouco eles podem expressar tais coisas, nem em suas especulações, nem em suas palavras. Significado. Ninguém pode descrever adequadamente a natureza transcendental da verdade absoluta. Por isso se diz que ele está além da expressão da mente e da fala. E, todavia, há certos homens com um pobre fundo de conhecimento que desejam entender a verdade absoluta através da especulação mental imperfeita e da descrição falha de suas atividades. Para o leigo, suas atividades, aparecimento e desaparecimento, seus nomes, suas formas, sua parafernália, suas personalidades e todas as coisas relativas a ele são misteriosas. Há duas classes de materialistas, a saber, os trabalhadores fruitivos e os filósofos empíricos. Os trabalhadores fruitivos praticamente não têm informação da verdade absoluta, e os especuladores mentais, após frustrarem-se nas atividades fruitivas, voltam-se para a verdade absoluta e tentam conhecê-lo por especulação mental. E para todos esses homens, a verdade absoluta é um mistério, assim como o truque do mágico é um mistério para as crianças. Sendo iludidos pelo truque do Ser Supremo, os não devotos, que talvez sejam muito destros em trabalho fruitivo e especulação mental, estão sempre na ignorância. Com esse conhecimento limitado, eles são incapazes de penetrar na região misteriosa da transcendência. Os especuladores mentais são um pouco mais progressistas que os materialistas grosseiros ou os trabalhadores fruitivos, mas porque também estão dentro do cerco da ilusão, eles tomam como certo que qualquer coisa que tenha forma, nome e atividades é apenas um produto da energia material. Para eles, o Espírito Supremo é amorfo, inanimado e inativo.
E porque tais especuladores mentais igualam o nome e forma transcendentais do Senhor com os nomes e formas mundanos, de fato, eles estão na ignorância. Com esse pobre fundo de conhecimento, não têm acesso à verdade, à sua verdadeira natureza do Ser Supremo. Como se afirma no Gita, o Senhor está Não sempre tem, então, com esse pobre fundo de conhecimento, não tem acesso à verdadeira natureza do Ser Supremo, Deus. Como se afirma no Gita, o Senhor está sempre numa posição transcendental, mesmo quando está dentro do mundo material. Mas os homens ignorantes consideram o Senhor como uma das grandes personalidades do mundo, e assim eles são desencaminhados pela energia ilusória. Tabu, hum, licença. Quando fala esses especuladores filósofos, essas pessoas que eu já vi vídeo, assim, Giannis ou Mayavades? é tipo, eu já vi um vídeo de um, aí as pessoas que falam assim, não, ele é, Krishna é um grande, como se fosse um profeta, uma grande alma, né, tipo, É o que falou aqui no final, porque ele não consegue compreender que de alguma forma pode ser transcendental, porque ele tem a concepção material de forma. Então, para ele, toda forma é material. Ele não consegue, porque por ser materialista, qualquer forma para ele vai ser material, inclusive a de Deus, por esse motivo. Por isso é que nas escrituras abraâmicas fala que Deus não tem forma, para evitar esse erro. Mas nos Vedas é detalhado. Às vezes o Vedas fala que Deus não tem forma, mas em outras partes fala que a forma é transcendental, ou seja, não tem forma material, mas tem forma transcendental. A Prakriti chama transcendental. Então, quando os Vedas falam que não tem forma, é por isso, porque não tem forma material. Por quê? Porque a forma é transcendental. Mas mesmo quando os Vedas falam que a forma é transcendental, a pessoa vê a forma e acha que é material, se ela for materialista. Ela não consegue conceber alguma forma que transcenda a visão material dela. Ela especula, ao invés de ver pela palavra das Escrituras e dos sábios que viram essa verdade. Ela especula pela cabeça dela. É um especulador mental. E um dos defeitos do ser humano é errar. Errar é humano. Ela diz o ditado, ela especula, ela erra. Pensa que aquela forma de Krishna é material. Na verdade, é transcendental. Eles tentam compreender através da especulação mental imperfeita, da descrição falha de suas atividades. Ao invés de tentar compreender através da descrição perfeita dos sábios que viram essa verdade. O Krishna fala, Tad vidhi pranipatena pariprasena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninam tattva darshinaha. Tattva é verdade suprema de Deus, darshina aqueles que viram. Krishna fala no Gita, para compreender a verdade deve se aproximar de alguém que viu, ou seja, dos grandes devotos dele, ou das escrituras, também foram escritos por eles. Se alguém quiser realmente compreender da forma correta, Krishna mesmo fala como que é. Mas se a pessoa fizer por conta própria, de outro jeito, ela acaba especulando e pensando que Krishna é ou um rei, participou de uma batalha, ou uma criança simplesmente poderosa que nasceu em Vrindavan, de uma mãe, de um pai, essas coisas.
Mais aí. Às 38. Savedadato padavim parasya duranta viryasaratangapane yamaya santataya nuvritya bhaje tatatpada saroja gandham. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Sri Krishna, aquele que carrega a roda da quadriga em suas mãos, podem conhecer o Criador do universo em toda a sua glória, poder e transcendência. Apenas os devotos puros podem conhecer o nome, forma e atividades transcendentais do Senhor Krishna, devido a estarem completamente livres das reações do trabalho fruitivo e da especulação mental. Os devotos puros não desejam lucrar nada para si de seu imaculado serviço ao Senhor. Eles prestam incessante serviço ao Senhor, espontaneamente, sem nenhuma reserva. Não só devoto puro, mas se alguém estiver realmente praticando, ele jamais vai querer lucrar com atividade relacionada com serviço a Deus. Isso não tem nada a ver com Bhakti, é o contrário de Bhakti. Ele está falando, não desejam lucrar nada para si de seu imaculado serviço ao Senhor. É uma das coisas. Se alguém vê que alguém está lucrando com atividades relacionadas com serviço a Deus, pode saber que aquilo não tem nada a ver com o caminho a Deus. Porque nenhuma escritura aprova essa atividade. Eles prestam. Todos na criação do e- Senhor estão Eles prestando serviço ao Senhor. antes aí, eles prestam incessante serviço ao Senhor. Espontaneamente, sem nenhuma reserva. Todos na criação do Senhor estão prestando serviço ao Senhor, indireto ou indiretamente. Ninguém é exceção a essa lei do Senhor. Aqueles que estão prestando serviço indiretamente, sendo forçados pelo agente ilusório do Senhor, estão prestando-lhe serviço desfavoravelmente. Mas aqueles que lhe prestam serviço diretamente sob a orientação de seu amado agente, estão prestando-lhe serviço favoravelmente. Esses servos favoráveis são devotos do Senhor, e pela graça do Senhor eles podem entrar na região misteriosa da transcendência, pela misericórdia do Senhor. Mas os especuladores mentais permanecem o tempo todo na escuridão. Como se afirma no Bhagavad Gita, o próprio Senhor orienta os devotos puros para o caminho da realização devido à sua constante ocupação no serviço amoroso ao Senhor, com afeição espontânea. Este é o segredo da entrada no reino de Deus. Atividades fruitivas e especulação não são qualificações para a entrada. Só tem esse jeito de prestar serviço continuamente sob orientação de devotos puros ou avançados, prestar serviço favorável a Deus e pela graça dele ir progredindo na transcendência, pela misericórdia dele. Só tem esse caminho. Não é conseguido através de atividades fruitivas e nem pela especulação.
Aqui quando ele fala que aqueles que estão prestando serviço indiretamente pelo agente ilusório, que está prestando um serviço desfavorável, cita um exemplo disso? Todo mundo. Estou falando que todo mundo é servente de Deus, está servindo ele, de um jeito ou de outro. Sim, mas qual é a forma desfavorável Por exemplo, de... Kamsa estava querendo matar Krishna. Aí Krishna estava querendo lutar. Então, Krishna foi e lutou, matou os lutadores na arena e depois matou Kamsa. Então, Kamsa e vários outros demônios serviram para os passatempos de Krishna. Alguém tem mentalidade demoníaca, ele também está servindo Cristo através da energia ilusória. Na verdade, todo mundo está sob o serviço de Cristo. Todo mundo. Alguns estão favorável e direto, outros estão desfavorável e indireto. E no final, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer, vai ter que sofrer pelos atos, ou seja, está servindo no propósito de Deus de forma desfavorável. Às vezes ela vai fazer atividade para outra pessoa má, a outra pessoa vai livrar do mau karma e essa pessoa vai sofrer. Então, em várias coisas, a pessoa vai servir de maneira indireta, desfavorável. Todo mundo, na verdade, é servente de Deus e está servindo de algum jeito, querendo ou não. O melhor é favorável. O desfavorável, ele vai sofrer nesse mundo cada vez mais. O favorável vai deixar de sofrer cada vez mais rápido. A diferença é só essa. Mas todo mundo está sofrendo. Tá, todo mundo está sofrendo também, mas todo mundo está servindo. Uns estão sofrendo mais, outros menos. Uns estão mais felizes, outros menos. Mas todos estão servindo, de um jeito ou de outro. Todos estão servindo. Isso falou aqui deve servir de maneira favorável, e servos favoráveis, porque tem também os desfavoráveis. Tem aqueles que não gostam de Deus, tem aqueles que criticam Deus, ou que são anímicos aos devotos de Deus. Eles são desfavoráveis. Eles também têm os propósitos dele. Igual Jesus Cristo, por exemplo, foi pregado na cruz. Através disso, ele demonstrou tolerância, humildade, vários ensinamentos para o mundo inteiro. Através dessas pessoas demoníacas, ele deu ensinamento para o mundo inteiro. Haridas Thakur foi espancado 20 mercados, 20 quarteirões. Através dessas pessoas demoníacas, ele mostrou a santidade dele para o mundo inteiro. Ou seja, eles serviram para o propósito de Cristo. Só que desfavorável. O devoto ele presta serviço favorável para Deus, não desfavorável. Então todo mundo está servindo Deus, de um jeito ou de outro. Mesmo ela achando que não, todo mundo está servindo. Mas se ela servir desfavorável, ela vai sofrer cada vez mais. Favorável, a gente vai livrar do sofrimento. E se praticar do jeito que está escrito aqui, aí a gente pode conectar com ele cada vez mais. Ficar feliz cada vez mais. A diferença é essa, mas todo mundo tá servindo. Todo mundo é servo, todo mundo é servente, todo mundo foi criado por ele, ninguém pode mudar isso. A pessoa pode falar, eu não acredito, ou não vou servir, mas ela já foi criada e também está servindo. Não adianta só falar. A verdade é essa. Todo mundo foi criado, todo mundo está servindo de algum jeito. Não servir ele, vai ter que servir o mundo material, né? O mundo material foi criado por ele também. Seja direto ou indireto, todo mundo está servindo ele. Então, só que aconselho os devotos a servir direto a ele e de maneira favorável, se alguém quiser realmente ser devoto. 39.
Ateha Dhanya Bhagavanta Itam Yadvasudeve Kilalokanate Kurvanti Sarvatmakamatma Bhavam Nayat Prabhuya Parivarta Ugra. Tradução. Eu posso ler. Então, Ali. é É, somente é somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam o amor transcendental, estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos e garantem 100% da imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Significado: as perguntas dos sábios, encabeçados por Shaunaka. Shaunaka, são aqui louvadas por Shuta Goswami, devido ao mérito de sua natureza transcendental, Como já se concluiu, apenas os devotos do Senhor podem conhecê-lo com bastante profundidade, e ninguém mais pode conhecê-lo realmente. Assim, os devotos são perfeitos possuidores de todo o conhecimento espiritual. A personalidade de Deus é a última palavra em verdade absoluta. O Brahman impessoal e o Paramatma localizado estão inclusos no conhecimento da personalidade de Deus. Desse modo, alguém que conheça a personalidade de Deus pode automaticamente conhecer tudo sobre ele, sua multipotência, suas expansões. Assim, os devotos recebem congratulações por serem completamente bem-sucedidos. Alguém que é 100% devoto do Senhor é imune às medonhas misérias materiais dos repetidos nascimentos e mortes. Bem-sucedido aqui é o quê? No caso, assim, ele vai ser iluminado, né? E aí sai desse ciclo. Bem-sucedido significa que ele vai ver Deus face a face, ganhar devoção pura no coração. Foi isso que eu quis dizer com iluminado. Sim, não me coloquei bem. Sim. É somente fazendo tais perguntas. Se alguém tiver isso em mente, automaticamente vai pensar nesses tópicos das escrituras e vai vir questionamento, vai fazer perguntas. E é através disso que vai vir devoção, o amor transcendental vai aparecer. E no começo não existe. Então a gente usa a mente, intelecto nas escrituras. E constantemente nas escrituras vai espiritualizando os sentidos e aí o amor pode vir gradualmente, engajando a mente e o intelecto nos tópicos que falam sobre Deus. Automaticamente perguntas vão vir. Ao fazer perguntas, a mente vai ficar engajada nisso. Por isso que é importante associação e conversar e perguntar sobre esses tópicos. Quarenta.
Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttam Shloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi. Bom, Eu continuo lendo para boa Thalita vai ler? pode ler então mais um. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todas as pessoas, e ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Significado: o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu declarou que o Srimad Bhagavatam é a representação sonora e imaculada de todo o conhecimento e toda a história védicos. Védicos ou védicas? Védicos, né? Há histórias seletas de grandes devotos que estão em contato direto com a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária do Senhor Shri Krishna e, por isso, não é diferente dele. O O Srimad Srimad Bhagavatam não é diferente de Deus. Bhagavatam vem da palavra Bhagavata e Bhagavata vem da palavra Bhagavan, significa Deus e os devotos. O Bhagavatam é cheio de narração sobre Deus e sobre seus devotos. O Bhagavatam é especificamente sobre isso. Deus e devotos. Por isso que é chamado Srimad Bhagavatam. Deus, narração de Deus e devotos que não é diferente dele. Então, o Srimad Bhagavatam é não diferente do Senhor Supremo. Falando aqui. Encarnação literária de Deus é o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam deve ser adorado com o mesmo respeito com que adoramos o Senhor. Desse modo, poderemos partilhar das bênçãos últimas do Senhor, estudando-o paciente e cuidadosamente. Assim como Deus é toda a luz, toda a bem-aventurança e toda a perfeição, assim também é o Srimad Bhagavatam. Podemos obter toda a luz transcendental do Brahman Supremo, Shri Krishna, através da recitação do Srimad Bhagavatam, desde que ela seja recebida através do meio transparente do mestre espiritual. O secretário particular do Senhor Chaitanya, Srila Swarupa Damodara Goswami, aconselhava a todos os possíveis visitantes que vinham ver o Senhor em Puri que fizessem um estudo do Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é o mestre espiritual fidedigno e autorrealizado, e somente através dele podemos entender as lições do Bhagavatam e alcançar o resultado desejado. Pode-se colher com o estudo do Bhagavatam todos os benefícios possíveis de serem obtidos na presença pessoal do Senhor. Ele está repleto de todas as bênçãos transcendentais do Senhor Shri Krishna, que possamos esperar do seu contato pessoal. Existe dois Bhagavatas, o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata. O devoto perfeito é chamado de Bhakta Bhagavata e o livro
chamado Bhagavata. Esses também são não diferentes. O devoto Bhagavata explica o estimado Bhagavata pra gente. O Srimad Bhagavatam é não diferente de Krishna, porque as narrações de Krishna com seus devotos estão contidas nele. Essas narrações também são transcendentais, então ele é não diferente. Só que a gente tem mente material, por isso que é só com a prática de recitar e escutar que a gente vai podendo compreender a natureza transcendental do livro Bhagavata, do devoto Bhagavata e também de Bhagavan, que é Krishna. Mas esses três são transcendentais, chamado Bhagavata, devoto Bhagavata e Bhagavan. Os três estão na mesma plataforma suprema, transcendência. Uma coisa aí? Quarenta e um. Tadidam grahayamasa sutamatmavatam varam sarvavedeti hasanam saram saram samudritam. Shri Vyasadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autos realizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Homens com um pobre fundo de conhecimento aceitam as histórias do mundo somente a partir da época de Buda, ou desde 600 anos antes de Cristo. E todas as histórias mencionadas nas escrituras anteriores a esse período, eles consideram como apenas histórias imaginárias. É o De que acontece no Ocidente. No Ocidente, outras partes do mundo, tirando a Índia, eles consideram a história, se bem que na China também considera também muita coisa, mas a maioria do mundo considera só esse período, que é o que a Bíblia conta, e acha que o que veio antes disso considera como sendo mitológicas ou imaginárias. Mas de fato não é assim. Todas Todas as histórias mencionadas nos Puranas e no Mahabharata são histórias reais, não apenas deste planeta, mas também de milhões de outros planetas dentro do universo. Às vezes, a história dos planetas além deste mundo parece inacreditável para tais homens, mas eles não são bem que os diversos planetas não são não, iguais mas eles não sabem. que os diversos planetas não são iguais sob todos os aspectos e que, portanto, alguns dos fatos históricos provenientes de outros planetas não correspondem a experiências deste planeta. Considerando a diferente situação de diferentes planetas, e também o tempo e as circunstâncias, não há nada de admirável nas histórias dos Puranas. Tampouco elas são imaginárias. Devemos sempre lembrar a máxima de que o alimento de um homem é veneno para o outro. Não devemos, portanto, rejeitar as histórias dos Puranas por julgá-las imaginárias. Os grandes rishis, como Vyasa, não teriam interesse algum de pôr algumas histórias imaginárias em suas literaturas. No Srimad Bhagavata, são descritos fatos históricos selecionados das histórias de diversos planetas.
Portanto, todas as autoridades espirituais o aceitam como Mahapurana. O significado especial dessas histórias é que elas estão todas ligadas às atividades do Senhor, em tempo e atmosfera diferentes. Purana quer dizer história antiga. O chamado Bhagavata é chamado de Mahapurana, o grande Purana. Ou seja, são histórias que aconteceram em várias eras, não só nesse planeta, mas também em outros planetas. Então, ninguém deve pensar que isso é mitologia ou história imaginária. São fatos que Vyasadeva escreveu. Vyasadeva é grande sábio, manifestação do próprio Senhor Supremo, e não ia escrever fato imaginário no Srimad Bhagavatam. Isso são todas histórias reais. Isso é chamado de Mahapurana. Tem prova, mas tem também evidência arqueológica de vários e vários locais falados no Srimad Bhagavatam. A gente tem hoje em dia arqueologia comprova vários e vários desses fatos aqui. Srila Sukadeva Goswami, É a mais elevada personalidade de todas as almas autorrealizadas. E ele aceitou o Bhagavatam como tema de seus estudos como seu pai, Vyasadeva. Srila com certeza. Vyasadeva é a grande autoridade e sendo o tema do Srimad Bhagavatam tão importante, ele transmitiu a mensagem primeiramente ao seu grande filho, Srila Sukadeva Goswami. Ele é comparado à nata do leite. A literatura védica é como o oceano de leite de conhecimento. A nata ou a manteiga é a parte mais saborosa e essencial do leite. O mesmo se aplica ao Srimad Bhagavatam, pois ele contém todas as saborosas, instrutivas e autênticas versões de diferentes atividades do Senhor e seus devotos. Não há benefício, entretanto, em aceitar a mensagem do Bhagavatam de descrentes, ateístas e recitadores profissionais que mercadejam o Bhagavatam para os leigos. Ele foi transmitido a Srila Sukadeva Goswami, que nada tinha a ver com o comércio do Bhagavatam. Ele não precisava manter despesas familiares como tal negócio. O Srimad Bhagavatam deve, portanto, ser recebido do representante de Sukadeva Goswami, que deve estar na ordem de vida renunciada, sem estorvos familiares. Sem estorvos familiares. O leite é indubitavelmente muito bom e nutritivo, mas quando é tocado pela boca de uma serpente, deixa de ser nutritivo. Ao contrário. Se alguém que faz esse tipo de coisa fala sobre as escrituras, pode até parecer bonito, até o canto da pessoa recitando pode ser bonito, mas na verdade aquilo não passa de veneno. Que foi tocado, comparado com o toque de uma serpente venenosa. Então, ou seja, não tem benefício nenhum. Alguém na Índia tem muito. A pessoa vai falar uma semana Srimad Bhagavatam. Aí no final cobra 1.000 rupias de cada um, por exemplo. Ou aqui no Brasil também, muitas vezes vai acontecer uma reunião, curso de tal livro, Swami Prabhupada, ou seja, quem for, a pessoa deve pagar tanto, ou seja, está comercializando. Ou seja, mesmo se a pessoa fala bem, tem uma boa oratória, aquilo não passa de veneno. Por quê? Porque o néctar foi tocado pela uma cobra venenosa, que é ele que está recitando dessa forma, em troco de alguma coisa material. Então, Analogamente, aqueles que não estão estritamente na disciplina Vaishnava não devem
mercadejar este Bhagavatam e torna-se a causa da morte espiritual para tantos ouvintes. E tornar-se aquele que está realmente praticando e não deve mercadejar, ou seja, fazer mercados baratos e tornar-se causa da morte espiritual para tantos ouvintes. Morte, ser causa da morte espiritual. Porque se alguém ouvir isso, a pessoa vai ter morte espiritual. Não vai ter benefício, mas vai ter morte espiritual. Vai acabar com a vida dela. Se alguém ouvir isso. A gente vê aí na nossa religião e também no cristianismo aqui, quem faz isso, as pessoas são totalmente iludidas. Algumas ficam até loucas, outras perdem tudo para depois realizar que foi enganado, ou seja, a vida delas é totalmente acabada com aquilo. Espiritualmente, materialmente, tudo. Elas têm morte espiritual. Então, se ninguém deve ser causa disso, nem ouvir as pessoas e nem falar sobre troca de alguma coisa. Nenhum desses dois. O Bhagavad Gita, O Senhor diz que o propósito de todos os Vedas é conhecê-lo, o Senhor Krishna. E o Srimad Bhagavatam é o próprio Senhor Krishna, sob a forma de conhecimento registrado. Portanto, ele é a nata de todos os Vedas e contém todos os fatos históricos de todos os tempos em relação com Shri Krishna. Ele é, na verdade, a essência de todas as histórias. Srimad Bhagavatam é quinta essência, o néctar dos Vedas. É a última literatura composta por Vyasa, dos vários e várias literaturas que ele compôs. Essa é a última, só depois dessa que ele ficou totalmente satisfeito. E é considerado fruto maduro, ou a fruta mais doce, ou néctar de todos os Vedas. Esse é o Srimad Bhagavatam. Carol? Prabhu, só para eu saber mesmo, se alguém por um acaso perguntar, eu saber explicar, ainda existe assim, eu posso dizer, o manuscrito, o livro original mesmo, existe materialmente Qual ainda? livro? Não. O livro que o Vyasadeva escreveu tá tipo preservado assim em algum lugar? Antes era passado por oralmente. Antes isso era Vyasadeva compôs e passou oralmente para Sukadeva Goswami, que falou para Parikshit Maharaj. Depois ele passou também para Madhvacharya. Madhvacharya escreveu vários comentários sobre a instrução de Vyasadeva que encontrou diretamente, apareceu para ele no Himalaia. Então, mesmo que ele tivesse, mesmo se ele escreveu, como que uma folha vai durar 5.000 anos? Não existe isso. Não existe folha que aguente 5.000 anos. Você vê da Bíblia aí 2.000 anos, existe. Os manuscritos são todos, se abrir ele, por isso que muitas vezes eles nem abrem. Porque se abrir, se perde. 2.000 anos. Que falar de 5.000 anos, é quase o triplo. Mas todos os versos, os 18.000 versos, né, Srimad Bhagavatam são todos, até os Mayavadis, eles leem esses mesmos versos. O comentário é que é diferente. Mas todas as linhas, o Srimad Bhagavatam é o mesmo. Todos os quatro acharyas, esses versos esse Srimad Bhagavatam, não tem nenhuma dúvida que todos esses versos são versos originais. Tem
Por exemplo, tem um comentário de Valdayana, foi achado lá no norte da Índia, quando o Ramanujacharya estava peregrinando. E um comentário bastante antigo, que não se sabe de onde ele pegou. Tem também do Sridhara Swami, que também comentou no estimado Bhagavatam. Ou seja, no século XI eles já tinham isso. Não, não sei se é sabido quem que passou o papel e quando, mas esse mesmo Bhagavatam que passou por Sukadeva Goswami foi falado por sábios, eles foram passando e muitos deles escreviam. E quando se perdiam, o outro passava oralmente e escrevia de novo os mesmos 18.000 versos. Então, desde quando ele falou até hoje, são os mesmos 18.000 versos. Isso não tem dúvida. Todas as linhas usam esse. E os comentários do século XI, XII, XV, XVI são todos os mesmos versos também. Entendi, Prabhu. Essas escrituras são todas legítimas. A Bíblia é legítima, o Alcorão é legítimo. O problema é que hoje em dia o povo fica especulando, aí aparecem os ateístas fazendo programa de televisão, ou vídeo, não sei aonde, e fica duvidando. Falta de fé. Eles têm fé na mente deles, mas não têm fé nas escrituras, não sabem, fica especulando. Então não deve ouvir essas pessoas, igual eu falo, especuladores mentais. Deve ouvir os sábios que falaram a verdade, que viram a verdade e estão falando a verdade. Alguém realmente quer progredir. Alcorão, Torá, Bíblia, Srimad Bhagavatam, Gita, são todas escrituras autorizadas e legítimas. Mais alguém? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe,
Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Raya Krishna. Jaya Guru Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo, Haribo. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Snada Vinod Vihar Snada Govind ki Jai. Jai. Vihat Yatra Mahabhutsav ki Jai. Shri Guru Pad Padma Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Om Jai. Prabhupada Om Sprivaja Kachastot Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Shri Rupa Guru Jai. Sadguru Prabhu ki Jai. Panchatattva Gaura Hari ki Jai. Jai. Navadvip Dham ki Jai. Shived Vyas Muni ki Jai. Sukadev Goswami Jai. Pad ki Jai. Bhagavan Sri Krishna Jai. Chandra ki Jai. Srimad Bhagavat Jai. Mahapuran ki Jai. Shri Jai. Bhagavan Sinhadev Bhakta Prabhupada Jai. Maharaj Macharya Sri Haridas Jai. Thakur ki Jai. Patit Jai. Pavan Nityananda Prabhu ki Jai. Jai. Vrindavan Dham Sri Gundicha Mandir ki Jai. Praise Jai. Lord Devotionis ki Jai. Sri Harinam Jai. Sankirtan ki Jai. Gaur Jai. Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Haribo. Hare Krishna. Bono.